Aprendendo de uma vez por toda SQL, Programador Life na área. Tudo bem com vocês? Vamos lá. Structured Query Language. Então, o que é Structured Query Language? É a linguagem de consulta estruturada criada em 1974 por Edgar Frank Code, quando ele trabalhava na IBM em San José. E foi padronizada em 1986 pela ANSI. O que é a ANSI? A ANSI é um órgão que chama American National Standards Institute, Instituto de Padronização da Nação Americana. Vamos lá. Para que eu preciso disso? É a linguagem principal para comunicação e criação de dados entre uma linguagem de programação e um banco de dados. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar tabelas, realizar consultas, atualizar, inserir informações, atualizar informações, excluir informações e muito mais. Primeiro, o que eu preciso saber? Eu preciso saber para que eu preciso disso exatamente. Nossa vida, ela é cheia de informações, muitos dados. Quando eu vou não passar no vestibular, eu tenho que ter quem são os alunos, quem passou no vestibular, quais são as provas, quem tirou as maiores notas, quem que passou no vestibular. Este é um exemplo, mas existem diversos. Para eu vender produtos, eu preciso saber quais são os produtos, qual é o valor total daquela venda, né? Quais os produtos mais vendidos e assim por diante. Além disso, se eu presto um serviço, se eu dou aula de alguma coisa, eu preciso emitir uma nota de serviço e eu preciso controlar quem que é o cliente, que serviço que ele fez, qual é o valor que ele pagou e assim por diante. Então, na nossa vida, ela gira informações a dados. Né? Um que se utiliza todo dia é o banco. Quando você usa o banco, você tem informações gravadas de informação da sua conta, né? Qual o valor, qual que é o saldo, qual que é o extrato, as operações que você fez e assim por diante. Continuando, nós temos a primeira informação que é muito importante. O que é DDL? DDL, Data Definition Language, linguagem de definição de dados. Ou seja, dentro do SQL eu tenho uma parte que ele serve para criação de dados. E criação não somente de dados, mas de views, de index, que aos poucos nós vamos ensinando passo a passo para vocês terem toda a noção de SQL e vocês tirarem 10 na vida, né, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu curso que você estiver fazendo e em muito mais. Você tem concurso público que você precisa dessas informações, então memorize, preste atenção. Caso tenha alguma dúvida, volta o vídeo, reassista cada um dos pontos que nós vamos passar aqui hoje. Esse daqui vai ser uma série, vai ter mais do que um vídeo. Eu vou passar a parte inicial de criação de tabelas, depois nós vamos para manipulação de dados e depois nós vamos para controle de informações. Ok? Então, DDL é Data Definition Language, linguagem de definição de dados. Certo? Então serve para criar tabelas, create table, criar index, create index, criar view, create view. E alteração dessas tabelas, alteração de views, exclusão de índices, exclusão de tabelas, exclusão de views e assim por diante. O que mais que nós temos dentro do Structured Query Language, SQL? Nós temos o DML. O que é o DML? É Data Manipulation Language, ou linguagem de manipulação de dados. Serve para fazer manipulações, como o nome fala, ou seja, inserção, alteração dos dados e exclusão de dados. Quais os principais comandos? Insert into, update, delete. Ok? Então, mais um para vocês memorizarem. Data Manipulation Language é linguagem de manipulação de dados e os principais comandos é insert into, update, delete. E nós temos o controle de acesso. Como que é isso? É o Data Control Language, linguagem de controle de dados. São as permissões. Vamos dar um exemplo. Se eu tenho um banco, quem tem acesso às informações dos dados? Nós temos o quê? O gerente geral do banco. O gerente geral do banco, ele tem um alto nível de acesso. Agora, um caixa, um
operador administrativo, ele vai ter poucas permissões. E isso você consegue restringindo acessos às informações, controlando as permissões dos usuários. Né? E nós temos o comando grant e revoke. Grant, dar o direito a utilizar aquilo. Revoke, tirar o direito daquilo. Ok? Mas isso aí nós vamos aos poucos aprendendo passo a passo. Tá? Agora o que vocês precisam memorizar é o que é a sigla DCL, né? E quais os comandos principais. E nós temos a DTL, Data Transaction Language, linguagem de transação de dados. Linguagem de transação de dados, ele é uma linguagem para controle das operações para obter uma unicidade na operação. Vamos dar um exemplo simples. Imagine o seguinte situação. Eu tenho um correntista que tenha R$500 na conta dele. Então, eu tenho um correntista que tenha R$500 na conta dele. Esse correntista, ele vai fazer uma transação de transferência, pode ser via Pix, via TED, via DOC, ou débito, qualquer operação. Vai fazer essa operação de retirada. Essa retirada que ele vai fazer, vamos supor que ele esteja fazendo no computador esta operação, ok? E também esteja num caixa eletrônico, no computador ou no celular. Vamos ficar mais fácil, vamos supor que ele está no celular. E ele faça ao mesmo tempo o saque e faça ao mesmo tempo o Pix. O que aconteceria nesse caso? Se for ao mesmo tempo, poderia ocorrer uma coisa chamada retirada duas vezes. Ele poderia ter R$500 e, na verdade, depois ficar com menos 500, conseguindo fazer dois saques. Por quê? Uma operação não influenciaria na outra operação. Então, ele conseguiria fazer as duas ações ao mesmo tempo. Só que ele só tem R$500, como que ele tirou 1.000? Como ele conseguiu fazer uma operação de 1.000? Então, transação serve para criar uma unicidade, ou seja, quando ele estiver fazendo essa operação de Pix, ele não conseguirá fazer a operação de TED, DOC, qualquer outra operação ou saque, enquanto não concluir esta primeira operação. Eu tenho passos únicos. Por quê? Como que funciona uma operação de Pix? Eu tenho que tirar deste lugar e passar o dinheiro para o outro lugar. Essa transação, as duas pontas têm que funcionar. Eu tenho que tirar o dinheiro daqui, colocar o dinheiro do outro lado. Eu não posso tirar deste lado e não colocar do outro lado. Então, para isso, eu crio um bloco de operações. Certo? Isso aí eu vou explicar mais à frente, quando nós estivermos na parte de linguagem de transação. Explico com calma. Nós vamos mostrar como que se faz passo a passo isso, para não ter dúvida. Mas, basicamente, linguagem de transação é fazer várias ações, ou confirma tudo, ou desfaz tudo. Isso é uma linguagem de transação. E nós temos, por último, que a maior, essa daqui nós vamos ter diversos vídeos, porque essa daqui é uma linguagem gigantesca. É Data Query Language, linguagem de consulta de dados. Você utiliza isso em toda fase de uma geração de sistema, site, BI, análise de dados. Quem trabalha com data science utiliza muito linguagem de consulta de dados e serve para obter informações. Eu posso ter informações. Qual foi o total dos serviços prestados nesse mês? Quanto que eu tenho que te pagar de contas a pagar no mês? Quanto eu tenho a receber de contas a pagar no mês? Quais os clientes que mais compram? Quais os clientes que mais fizeram cursos aqui na minha empresa, né? Na minha faculdade, na minha escola, meus cursos livres e assim por diante. Então, é Data Query Language, linguagem de consulta de dados. Ela é gigantesca. Nós vamos passo a passo, passando cada um dos comandos para não restar dúvida. E isso, com certeza absoluta, é o que é mais pedido
tanto no seu trabalho, quanto se você for fazer um concurso público, uma faculdade, né? Para você prestar a prova, você vai precisar dominar a Data Care Language. Ok? E vamos para começar a criação de um banco de dados. Tá? Nós vamos passar aqui a criação utilizando como base o MySQL. MySQL ele é um banco de dados, é o banco de dados mais utilizado para a web. Então, o MySQL é o banco de dados open source mais utilizado da web. Agora, o MySQL existe duas versões. Existe a versão open source, que é community, que chama, e existe a versão chamada Enterprise. Okay? A Enterprise existe diversas ferramentas, tanto de segurança quanto de backup online, tá? Como de firewall, existem vários novos recursos. Nós vamos utilizar aqui a open source para ficar fácil de todo mundo poder utilizar. Dá para você instalar Linux, no Mac, no Windows, FreeBSD, em diversos outros sistemas operacionais. Ok? Eu vou estar utilizando aqui banco de dados MySQL no macOS e vou estar utilizando também uma ferramenta para poder enviar os comandos que é da própria MySQL, que é gratuita, que chama MySQL Workbench. Ok? Então, vamos lá, para começar. Então, para que eu preciso criar um banco de dados? Um banco de dados, ele é o principal. Ele é a definição do que nós queremos criar. Então, como que funciona? Se eu estou criando um banco de dados para minha escola de cursos, então eu coloco o nome que tenha referência a isso. Então, create database, por exemplo, escola de programação. Vamos supor que seja esse nome, escola de programação. Então, eu vou dar um create database, escola de programação. Se eu fizer isso, funciona? Sim, funciona. Se eu fizer somente isso, funciona. Agora, qual que é a vantagem de eu definir exatamente o charset e o collate? O que é isso? O que são essas palavras? Está muito confuso. Calma, vamos aos poucos. Charset. Charset é quais caracteres a minha língua, o meu idioma utiliza. Vou dar um exemplo. Nós estamos aqui no Brasil, ok? Nós usamos os caracteres latinos, né? Eu tenho a letra A, a letra B, a letra C, eu tenho C cedilha, eu tenho tio, eu tenho A craseado e assim por diante, né? Só que, imagine que eu estou desenvolvendo um sistema que seja, por exemplo, para China, Japão, Coreia. Eu tenho outros caracteres, muitos maiores a quantidade de caracteres do que a nossa língua latina. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso definir quais os caracteres que eu aceito. Se eu tenho somente para o Brasil, eu posso definir somente Brasil se eu quiser. Porém, hoje em dia, meio que padronizou utilizar um chamado UTF-8, MB4. O UTF-8, ele te dá uma grande gama de países. Você vai fugir poucos países que têm mais caracteres com isso, e aí você pode utilizar até o UTF-16 para isso, por exemplo, para obter esses outros, tá? Porém, a web definiu o UTF-8 como sendo um dos principais. E o que é o collate? Então, se eu já defini os caracteres, por que eu preciso do collate? Collate é a regra de validação quando eu quero, por exemplo, ordenar as informações ou quando eu quero comparar as informações. Então, vou te dar um exemplo. Eu quero que considere A maiúsculo igual a A minúsculo, ou eu quero que ordene A minúsculo com A maiúsculo tudo na mesma ordem, ou eu não, eu quero todos os minúsculos primeiro para depois todos os maiúsculos. Tá? Eu estou entrando muito em minúcias e tal, mas é só para vocês entenderem como que funciona. Tá?
Eu vou passar já um padrão para facilitar vocês, não ficar muito na teoria e sim nós irmos para a prática, tá? Só que, basicamente, é importante essas informações para vocês do dia de amanhã. Ah, não, eu estou desenvolvendo um sistema para ser colocado no Japão, na Índia, na Arábia, ou seja, em países que a quantidade de letras de alfabeto é muito maior, né? E eu preciso contemplar todos esses caracteres. Ok? Como que faria então? Eu coloquei aqui uma sintaxe básica, que é create, database ou schema. Eles são sinônimos, ou seja, você pode usar ou create database ou create schema, é a mesma coisa. If not exist. If not exist é, se não existir, faz a criação. Se existir, não faz nada. Depois vem o nome do banco de dados e as opções, que é o que nós estávamos falando agora, que é o char7 e o collate. E se vai encriptar as informações ou não. Muito cuidado com essa parte de encriptação. Lembrando, quanto mais segurança, mais pesado vai ficar a informação na hora do retorno. Por quê? Vai ter que fazer a compactação da informação, criptografar e jogar no banco de dados. E vice-versa. Ah, mas tem informações que eu preciso criptografar? Sim, com certeza. Né? Até agora com a LGPD, Lei Geral de Proteção dos Dados, informações de unicidade você tem que criptar. O que é isso? Informações de unicidades, o que você está falando? Vamos lá, com calma. Imagine o seguinte, CPF. CPF, ele é uma informação sigilosa, unifica a pessoa, eu consigo obter quem que é a pessoa. Então, é uma informação sigilosa. Outra, o RG, que agora está sendo descontinuado, né? Vai ser substituído pelo CPF, porém, ainda existe o RG, mas também é uma informação sigilosa. Outra informação sigilosa, o nome e com a data de nascimento. Né? Geralmente, o nome com a data de nascimento faz ser um indivíduo único. Então, isso também é informação sigilosa. Existem muitas outras informações, e-mail, telefone, basicamente todas as chaves do Pix, elas são sigilosas. Né? Porque o e-mail unifica, o CPF unifica, o telefone unifica, todas as informações sigilosas, elas têm que ser muito bem cuidadas, tratadas corretamente. Ok? E vamos para a parte que importa. Create Database, Faculdade, ProgLife, char7, UTF-8, MB4, Collate, UTF-8, MB4, Unicode CI. Ok? Então, estamos aqui com esse daqui. Vamos colocar a mão na massa, vamos praticar isso daqui. Então, eu vou pegar esse comando e vou abrir aqui um programa chamado Work, MySQL, Workbench. Ok? Vou abrir aqui. Eu não tenho essa base de dados, ok? Vou colocar aqui, ó. E vou rodar. Create Database, o verdinho, quer dizer que executou com sucesso. Temos aqui nossa base de dados. Sem nenhuma tabela, sem nenhuma view, sem nenhuma store procedure, sem nenhuma function. Porém, a base de dados já está criada. Então, já só fez isso, já criou a base de dados. Lembrando que esse nome aqui, você que define. Geralmente, coloque o nome mais próximo do que você está fazendo. Se é um banco de dados para um hospital, coloca o nome do hospital, né? Ou BD e o nome do hospital, né? Alguma coisa que define exatamente, para você ficar fácil de reconhecimento para que serve aquela base de dados. Qual que é o próximo passo? Nós temos que criar as informações que nós desejamos guardar. Mas como que eu descubro as informações que eu desejo guardar? Então vamos com calma, vamos pensar um pouco. Para facilitar, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui um editor de texto, isso, e vou aumentar aqui a fonte.
Vou colocar um tamanho maior para ficar fácil a visualização. Isso. Então vamos pensar um pouco juntos. Se eu estou criando um banco de dados para uma escola de cursos ou uma faculdade, vamos pegar uma faculdade. Se eu estou criando um banco de dados para uma faculdade, o que nós temos que controlar? O que é principal? O que é objetivo? Então, eu vou ter alunos, eu tenho que controlar quem são os alunos da minha faculdade. O que mais? Os cursos. Eu preciso saber que cursos que são ministrados. E eu também tenho que controlar o que? As matrículas. Ok? Então, eu preciso ter essas informações. O que eu preciso de um aluno? Eu preciso do nome, eu preciso do CPF, eu preciso do endereço e demais informações. O que eu preciso do curso? Eu preciso do nome, do tempo do curso, que mais que eu posso querer ter também? Vamos supor que eu tenho o código do curso. Do aluno, eu vou criar também um aqui chamado ID do aluno, por exemplo. E das matrículas, o que eu preciso saber? Nas matrículas eu preciso ter a data da matrícula, eu tenho que ter quem que é o aluno, que curso que ele está fazendo, que é o código do curso. Eu vou fazer depois uma aula somente de requisitos, como você encontrar requisitos, como você obter essas informações, como que você chegar na estrutura do seu banco de dados. Agora, como nós queremos aprender SQL, eu vou mostrar, eu só deixei esse passo a passo aqui, só para nós termos as informações, e eu vou passar a fundo nos próximos vídeos. Em relação ao aluno, eu vou ter o que é um identificador, um ID do aluno. Eu posso ser que o identificador do aluno seja um número. É um número. E o que é o nome? O nome é um texto. O que é o CPF? O CPF também é um texto. E o endereço é um texto também. O que mais que eu tenho? O nome do curso. Ele é um texto. O tempo do curso. Tempo do curso, eu vou colocar em meses, vamos chamar de número. E o código do curso, ele é um número. O que mais que eu tenho? A data que foi feita a matrícula. Data. É uma data. O ID é um número e o código curso é um número. Ok? Então, vamos continuar para fazer as criações dessas tabelas. Só para nós ter mais uma informação, eu vou colocar mais um campo aqui. A matrícula, eu vou colocar uma outra informação chamada assim, ó, valor do curso. Eu vou colocar em outra posição que é melhor. Eu vou colocar dentro do curso valor do curso. O valor do curso, ele é um monetário. É dinheiro. É monetário. Ok? Então vamos lá. Então já temos aqui o que nós queremos criar. Vamos retornar nossa apresentação e vamos dar andamento à criação de tabela. Create Table. Create Table, como que funciona? Eu tenho Create Table, depois eu venho o nome da tabela, depois a definição da coluna ou das colunas e depois a opção da tabela. O que é isso? O que você está falando? Não estou entendendo nada. Vamos por partes. Primeiro, Create Table é um comando. Depois eu venho o nome da tabela. Então, como ficaria isso nesse exemplo aqui que eu dei aqui? Depois nós vamos para o nosso exemplo. Create Table Cliente. Ok? Depois você coloca o nome do
campo que você deseja criar. Esse nome do campo, por regra, eu coloco as 3 primeiras letras da tabela como as 3 primeiras letras do nome do campo. Isso daí, eu estou falando, é uma definição que eu gosto de utilizar para saber. Chave estrangeira fica mais fácil de visualizar, né? Fica mais fácil você saber de que tabela pertence aquela coluna e assim por diante. Então, eu utilizo dessa forma. Tem pessoas que só utilizam o nome do campo. Então, seria cliente, abre parênteses, código. Tá? Eu prefiro desse jeito, que eu acho mais fácil na hora de criação de consultas. Depois, vem o que? O tipo do campo. O tipo do campo, nós vamos ter vários slides aqui que fala tipo de campo. Mas, basicamente, o tipo de campo é qual a informação que vai estar naquele campo. Então, por exemplo, se eu tenho clicódigo, ele é um código. Código, a maioria das vezes, ele é um número inteiro. Ou seja, é um número sem casas decimais. Né? É 1, 2, 3, assim por diante. Tá? Aí depois eu coloquei uma constraint. O que é uma constraint? Eu vou explicar depois, mas constraint basicamente são regras que eu crio para o campo. Eu posso falar o seguinte, que clicódigo ele é obrigatório, é not null. Not null é obrigatório, também chamado como requerido, o que vocês desejarem escolher para vocês terem a definição, mas not null quer dizer obrigatório, not null, não nulo, ok? E eu coloquei uma outra regra chamada auto-increment. Auto-increment, o que quer dizer isso? Automaticamente o banco de dados vai colocar o número para este campo, sequencialmente. Então, o primeiro registro é 1, o segundo registro é 2, o terceiro registro é 3 e assim por diante. Primary key. Primary key é uma constraint que serve para definir que esse campo é a chave primária. O que é a chave primária? É o identificador do registro. Ok? Ele identifica aquele registro. Né? Eu posso falar assim, ó, me dá as informações do cliente 1. Ele vai te retornar essa informação. Ele é único. Primary key, ele é único. Ele nunca vai ter 2 números iguais. Tá? Ele é igual a um outro que eu vou mostrar para vocês, chamado unique. Unique também, ele obriga que aquele campo seja único, não deixa 2. O que mais que eu tenho? Clinome. O que é clinome? Clinome é o nome do cliente. Ele é varchar 60. O que é varchar? Varchar é um texto com no máximo 60 caracteres. Isso que é varchar. O que mais? É not null, ou seja, obrigatório. E eu também coloquei o comment. Comment é um comentário para aquele campo. Eu falei que ali vai vir um nome. Ok? Depois eu fecho parênteses e eu coloquei o comentário para a tabela. Comment, tabela de clientes. Tá? Em opções de tabela, tem mais outras informações. Tá? Eu estou colocando um mínimo aqui, mas eu poderia colocar também engine, por exemplo. Engine é o seguinte, o MySQL tem uma vantagem que ele deixa flexível como que você quer criar a tabela. Eu quero criar uma tabela em memória? Eu posso criar uma tabela em memória. Né? O que é uma tabela em memória? É uma tabela onde, se desligar o banco de dados, você voltará e ela estará em branco novamente. Só que qual é a vantagem de uma tabela em memória? Depende da operação que você quer velocidade. Quando você quer velocidade, a memória é o local mais rápido dentro de um computador. Então, automaticamente, ela será rápida. Ela não precisa fazer escritas em disco. E isso aumenta a performance. Depende da situação, isso é o caminho ideal. O padrão de tabela, quando você não define nas versões MySQL, se não me engano, 5.5 para frente, se eu não me engano, é InnoDB. Mas como é por padrão, automaticamente ela já cria desta forma. InnoDB tem muitas vantagens, ela é uma tabela que aceita, ela tem disaster recovery. Disaster recovery é recuperação automática. E se o computador desligar no meio de uma transação? Ela consegue fazer o repair, ela consegue corrigir, voltar. Ela tem transação e tem várias outras operações que são muito melhores do que o padrão antigo, que chamava MyISAM.
ok? Agora, vamos lá. Vamos mostrar o data type, depois nós vamos mostrar as definições das nossas tabelas e criando para nós chegarmos realmente a aprender tudo de Create Table. Quais os tipos que eu tenho de dados? Eu tenho dados numéricos, dados data e hora, dados de texto e dados especiais. O que são dados especiais? Dados especiais é o seguinte: imagine que eu queira colocar dentro do banco de dados uma foto, ou um vídeo, ou um áudio. Eles são dados especiais, são dados que são guardados bit a bit, ou seja, eles não têm um tratamento, eu não consigo fazer uma consulta especial com eles. Porém, ele armazena essa informação para dentro do banco de dados. Existem outros tipos de dados, chamados Special e JSON, dentro do MySQL. Eu não vou comentar aqui. No manual de operação do MySQL, no site mysql.com, você tem todas as informações. Se você vai trabalhar com dados espaciais, ou seja, geolocalização, se você vai fazer distância entre pontos, polígonos e assim por diante, é o Special que você utiliza, e o JSON, que nós vamos passar mais à frente sobre o que é o JSON, como que funciona o JSON, porém, nós não vamos entrar neste momento. Nós vamos passar as partes de data types que em todo o banco de dados você vai encontrar. Ok? E esses são casos específicos que você utiliza, esses dois. Nós temos os tipos numéricos. O que são os tipos numéricos? O próprio nome fala, são números. Agora, por que eu tenho vários tipos numéricos? Bem, depende da informação que você vai guardar. Por exemplo, vamos supor que você queira cadastrar o número de salas de uma faculdade. Número de salas de uma faculdade, o small int, ele com certeza, o tiny int já chegaria muito bem. Né? Se você usar o unsigned, nós estamos falando de 255. Porém, vai que é uma faculdade gigantesca. Então, eu posso usar o small int. Mas então, qual é a diferença entre um e outro? É o range que eles deixam, que eles permitem. Quando eu uso um tiny int, eu estou gastando 1 byte de armazenamento. Se eu falar que ele possui sinal, o que é possui sinal? Menos alguma coisa a mais alguma coisa. Se ele possui sinal, ele vai de menos 128 até 127, positivo. Agora, se eu falar que ele é unsigned, ou seja, ele não tem sinal, então ele vai até 255, de 0 a 255. Small int, ele vai de menos 32.768 até mais 32.767. Porém, se eu falar que não tem sinal, ele vai até 65.535. E vamos outros. Eu tenho medioint. Medioint, ele gasta 3 bytes de armazenamento, ele vai de menos 838608 até 8388.607. Se eu falar que é sem sinal, vai até o número 167.77215. Aí eu tenho int, que gasta 4, e é muito maior, e eu tenho o binint, que é gigantesco esse número. Ok? Tem um caso interessante em relação a essa questão de numérico. O YouTube, ele tinha definido que o número de visualizações seria do tipo int, que é um número bem grande, né? Porém, teve um vídeo, até então, naquele momento, que conseguiu extrapolar este número. Ele passou da quantidade que foi definido. E aí eles tiveram que aumentar o tipo do int para big int devido a, lá naquela época, esse vídeo. Tá? Eu vou pegar para vocês qual que é o vídeo, de cabeça eu não lembro, mas eu prometo colocar aqui no comentário para vocês. Deixe seu comentário também, clique no sininho, marque as suas notificações e assiste o conteúdo inteiro. Então,
Para esses tipos que eu passei, serve para economia de espaço em disco e também para performance do sistema. Se você definir tudo com Big Int, você realmente teria um range gigantesco. Porém, você estaria gastando mais armazenamento e, consequentemente, também mais na leitura do processamento. Então, é muito importante o tipo estar de acordo com o campo. Vou dar um exemplo. Imagine que você tem um campo chamado idade. Se você colocar unsigned tinyInt, está ótimo, né? No Guinness Book não tem ninguém que chegou ainda a 255, então você estaria com uma margem gigantesca no campo idade. Tá? Então, sempre faça de acordo com o tipo do campo para a economia de espaço, velocidade do seu sistema, site, aplicativo, entre outros. O que mais que eu tenho? Aí eu tenho outros campos que são dados numéricos, são float, double, decimal. Float, double, decimal. Para facilitar isso daqui, vamos por partes. Float e double são números com casas decimais. Qual que é a diferença entre um e outro? Um é o dobro do outro. Basicamente é isso. Tá? O float ele é metade do double. Porém, na prática, você vai utilizar isso só quando você estiver fazendo informações, por exemplo, para cálculos matemáticos e na matemática, literalmente. Porque a grande maioria das vezes você vai estar utilizando casas decimais fixas, ou seja, você vai usar o decimal. O decimal você delimita qual vai ser o tamanho e a quantidade de dígitos. E geralmente você vai utilizar isso. Vou dar um exemplo. Imagine que você tenha um campo chamado salário. Okay? Considerando o salário a moeda do Brasil, nós temos duas casas decimais. Okay? E quantos parte inteira que eu vou ter? Lógico, o salário você pode ter um range gigantesco. Eu geralmente padronizo com 15,2. Ou seja, decimal, abre parênteses, 15,2. Ou seja, eu tenho 15 números e duas casas decimais. Que dá um número muito grande. Vamos falar de outro data type, que é o tipo de dados data e hora. Data e hora, logicamente, está no nome, está fácil, né? Que é o quê? Ele vai armazenar ou data, ou hora, ou os dois, ou também os dois, incluindo o TC. O TC, o que é o TC? O TC é o seguinte, vamos lá. Quando nós temos o meridiano Greenwich, né, que é o ponto zero, seria a hora, vamos imaginar como a hora padrão. E aí dali, quem tiver para frente tem horas a mais. E quem tiver para trás tem horas a menos. Então, por exemplo, se nós falarmos do Brasil, o Brasil, como ele é muito grande, ele tem alguns UTMs diferentes. Tá? No caso de São Paulo, onde eu estou, nós estamos no UTC-3, que é igual ao UTC de Brasília. É igual ao UTC de Brasília. Porém, se eu tivesse Dourados, Campo Grande, por exemplo, eu teria no UTC-4. Tá? Então, no Brasil nós temos 3 UTCs diferentes, né? E não vou explicando muito, mas é só para vocês saberem o que é isso. Seria incluindo esta informação. Ok? E ano, simples, só vai armazenar o ano. Mas então, e como que eu defino? Se eu quiser somente uma data, eu coloco date. Eu falo que o tipo do campo é date. Se eu quiser somente a hora, eu falo que o tipo do campo é time. Se eu quero data e hora, eu coloco o tipo do campo chamado date time. E se eu quiser a data e a hora com o TC, eu vou definir time e stamp. E, por último, se eu quiser somente o ano, eu defino como year. Year, somente o ano. Lembrando que o formato de que você tem que guardar a informação de data é ano, mês, dia. Ele é um formato americano, né?
Então, é ano, mês e dia separado por hífen. Separado por hífen. Ok? O que mais que nós temos? Nós temos os tipos de dados do tipo texto. Eles são muito grandes, tem vários tipos de informações. Nós vamos passar alguns que são principais, tá, para vocês terem esse conhecimento. Timestamp, ele é no máximo 255 caracteres. Tá? Para armazenar textos pequenos, como decisão de produtos ou sumário. Esse é o time text. Aí nós temos também o text, armazena até 65.535. É muito caractere que pode ser armazenado. Medium text, este é gigantesco, é 16.777.215. Dá para você guardar um livro inteiro, né? Papéis, informações guardadas que você queira, né? De white papers, né? Ou seja, anotações e assim por diante. E também existe enormemente informações que você pode utilizar, que é o long text. Ok? No dia a dia, você vai utilizar bastante quais informações? O varchar. Por quê? O varchar, ele deixa você informar qual o tamanho que você quer. Por exemplo, um nome, 60 caracteres, está muito bom. Ah, eu posso ter nomes que sejam maior que 60 caracteres? Sim, são bem poucos na lista, né, de nomes do Brasil. E nada impediria a pessoa simplificar o nome, colocar uma sigla, né, no nome e acabou, e conseguir colocar essa informação. Ok? Porém, ele vai até 65.535, ou seja, daria para você colocar um nome grande. Porém, quanto mais você colocar, mais informações de ocupação você vai ter dentro do banco de dados. E você também tem o char. O char, ele é a mesma coisa que o varchar, só que tem uma diferença muito grande mesmo. Eu vou dar um exemplo para vocês práticos do char, que é muito interessante. Vamos pegar o quadro branco aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Qual é a diferença entre um e outro? Prático, tá? Imagine que eu defini o seguinte. Eu falei assim, ó, varchar de 60 caracteres. Colocar um campo aqui, nome. Ok? E aí eu coloquei um outro campo chamado, por exemplo, nome, vamos por da esposa. E coloquei char de 60. Qual é a diferença entre os dois na prática? Na prática é o seguinte, quando eu tenho varchar, se o nome que tiver cadastrado for, por exemplo, Maria Aparecida, nós temos então, se nós formos considerar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 caracteres. Ok? Eu não gastei os 60, gastei 15 caracteres. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ó, 15 mais 1. Mas da onde que é esse 1? Esse 1 é o seguinte, ele vai pegar e na hora de for trafegar a informação, ou seja, do servidor para o seu site, para o seu aplicativo, para o seu sistema, onde ele for, ele vai mandar essa quantidade de informações primeiro. Então, ele vai saber, o banco de dados vai saber que ele tem que passar mais 15 informações depois. Então, ele vai trafegar somente 16. Porém, vamos supor que o nome da esposa, colocar no caso do esposo aqui, do marido, né? Vamos ficar mais fácil aqui. Do marido, seja Carlos Alberto.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Também, não, desculpa, 14. O que ele vai fazer? Vai trafegar o 14? Não. Irá trafegar 60 caracteres. Então, olha a diferença de performance quando você estiver trafegando muitas informações. Aqui ele só carregou 16, aqui ele vai carregar 60. E isso você vai ter um ganho de performance gigantesco. Então, muito importante definir corretamente, sempre que possível, colocar varchar. Agora, tem situações que char faz sentido? Tem. Tem situações que char faz total sentido. Vou dar um exemplo. Imagine que eu tenha assim, ó, unidade federativa. Todo mundo sabe que unidade federativa, que é o Estado, eles são, se for a sigla, são 2 caracteres. Tem total sentido você fazer assim. Char de 2. Por quê? Se fosse diferente, olha o que iria acontecer. Eu trafegaria 3, enquanto aqui eu trafegaria somente 2. Entendeu? Que existe uma grande vantagem nesse caso eu fazer dessa forma. Tá? Esse aqui é um exemplo só estou mostrando para vocês no dia a dia, para vocês verem como funciona e ter a noção por que varchar tem, a maioria das vezes ele vai ser melhor, porém tem situações que o char faz total sentido. Ok? O que mais no dia a dia que você utiliza dos textos? O medium text ou text vai depender da situação, mas vamos pegar o text, por exemplo. O text, em que situação que eu poderia utilizar o text que faz sentido? Imagine que eu tenho um campo chamado observação, onde a pessoa vai escrever bastante informações. O text faz total sentido, em detrimento ao varchar. O que mais que o text faz muito sentido? Imagine o seguinte, que eu tenha um sistema que tenha livros. Eu tenho dentro do sistema livros. Esses livros, eles vão estar todos os capítulos dentro do banco de dados, todos os livros dentro do banco de dados. Se eu tenho isso, eu tenho informações que eu preciso pesquisar dentro do conteúdo desse livro. Então, eu preciso pesquisar dentro do conteúdo. Quando você utiliza text, medium text, long text, você pode utilizar funções de reconhecimento de caracteres dentro de uma string gigante, tá? Que facilita muito para vocês. Então, é muito importante saber que em situações específicas, realmente compensa você utilizar text, medium text, long text. Ok? E vamos para mais um aqui. Enum. É um Data List for Users Select One. Enum é muito interessante para vocês utilizarem. Poucos bancos de dados têm esse tipo de campo. O enum é o seguinte, vamos supor o seguinte, que eu tenho da seguinte forma. Imagine que eu tenho um campo chamado sexo. Ok? Sexo, geralmente, masculino e feminino. Eu só tenho 2, ou ele é masculino ou é feminino. É muito interessante este campo enum. Por que o campo enum é interessante? Porque ele guarda o índice. O índice. Ou seja, ele não vai guardar masculino e feminino dentro do armazenamento dele. Na hora que você consultar, ele vai te mostrar masculino e feminino, mas ele vai guardar o índice. Ele guardando o índice, o que acontece? Você guarda, só tem 1 bit de armazenamento. Você está economizando armazenamento, isso aí vai ganhar velocidade, performance, assim por diante. Ok? O que mais que nós temos? Aí nós temos os campos especiais que eu falei para vocês. Campos especiais, o que são campos especiais? Tiny blob, blob, medium blob, long blob. Guardam informações de armazenamento binariamente. Eu posso guardar tudo que eu quiser.
Tudo, exatamente tudo. Eu quero guardar uma imagem? Posso guardar uma imagem. Eu quero guardar uma música? Posso guardar uma música. Eu quero guardar um vídeo? Eu posso guardar um vídeo. Quero guardar um PDF? Posso guardar. E assim por diante. Qualquer arquivo você consegue guardar nesses campos. Agora, muito cuidado. Muito cuidado. E o banco de dados te dá essa facilidade? Ele te dá essa facilidade. Porém, sempre pense o seguinte, ele não vai fazer nenhuma compactação. Automaticamente, imagine que eu pegue um vídeo de 1 GB. Automaticamente, eu vou aumentar o tamanho do meu banco de dados em 1 GB. E assim por diante. Tem casos específicos que é interessante utilizar o blob? Tem casos específicos que é interessante utilizar o blob. Tá? Geralmente eu recomendo o quê? No caso do blob. Faça uma compactação. Você, na hora de subir essa imagem, na hora de você for colocar dentro do banco de dados, ou existe uma outra forma de se trabalhar com isso. Em vez de você guardar no banco de dados essa imagem, esse vídeo, esse áudio, o que você pode fazer? Você pode guardar o link onde está este arquivo. Então você faz um upload, guarda ele numa pasta e depois pega essa informação. Isso é mais recomendável. Lembrando que o que eu dei antes, que compactar, é muito importante. Um exemplo claro, fácil de vocês verem isso. Facebook, Instagram. O que eles fazem? Eles compactam a sua imagem. Eles compactam o seu vídeo. WhatsApp, a mesma coisa. Eles compactam o seu vídeo. Ok? Por quê? Quanto maior você deixar a pessoa enviar, maior você ter que ter de espaço em disco. Então, muito cuidado de utilizar esses campos. Eles são bons, são excelentes, mas tem que tomar este cuidado. O tamanho que você está permitindo subir e a quantidade de operações que você vai ter, incluindo esta informação. Ok? Certo? Agora, vamos para validações. Nós terminamos, agora nós vamos para constraints. Constraints são validações em cima do campo. Eu já comecei a falar na hora que nós mostramos o Create Table, agora eu vou falar em relação a campo a campo. O que eu vou fazer? Imagine o seguinte, eu tenho um campo lá chamado CPF e quero que ele seja obrigatório. O que eu vou fazer? Vou definir ele como not null. Not null é uma constraint que permite especificar que a coluna não pode conter campos null. Mas que not null pode ser usado para create table e alter a table. Uma coisa importante sobre not null. Not null não é em branco. Mas o que é isso? O que você está querendo dizer? Not null não é em branco. Vamos com calma. Quando você tem um campo e você não atribui informação para aquele campo, então aquele campo é nulo. Nulo. Porém, se eu passar em branco o campo, ele não é mais nulo, ele é em branco. Not null não verifica em branco, ele vai permitir. O que ele verifica é nulo. Tá? Então, muito cuidado com isso. Unique. Unique. Vamos continuar indo no campo CPF. CPF, ele é um campo único. Ou seja, ele não pode permitir dois CPFs iguais. Automaticamente, eu tenho que definir ele como unique. Ou seja, somente pode existir um registro com aquele valor. Primary key. Primary key é uma informação onde ela é única, só que ela serve para ser um indexador daquela tabela.
O que é isso, um indexador daquela tabela? Vamos dar um exemplo mais palpável para vocês. Imagine o seguinte, que eu tenho um cadastro de banco. Cadastro de banco. Então, para facilitar, eu vou colocar os números verdadeiros. 1, Banco do Brasil. 341, Caixa Econômica, 341 Itaú. 033, Santander. Tá? 071, Inter. E assim por diante. Essa informação podia ser, código de banco poderia ser primary key, ou seja, o identificador daquele registro. Tá? Outro que poderia ser identificador, o ID do aluno, né? Também é um identificador, e assim por diante. Foreign key. Foreign key, ele é quando você tem uma informação em uma tabela que vai ser utilizada por outra tabela. Como é isso? Vamos definir para ficar mais fácil. Vou pegar, para nós continuarmos no nosso exemplo, imagine o seguinte. Eu não falei que matrícula, ela tem data, ID do aluno e código do curso? O ID do aluno pertence à tabela aluno. Então eu tenho que ter uma chave estrangeira, ou, em inglês, foreign key. Para quem? Para a tabela alunos. A mesma coisa no código do curso. Código do curso, o que eu vou ter que ter? Uma chave estrangeira, foreign key, para tabela de cursos. Ok? Então serve para ligar uma coisa à outra. Porque não faria sentido, imagine o seguinte, que eu tenho uma matrícula, que eu tenho assim, ó, cursos, eu tenho assim, curso, por exemplo, de Data Science. Data Science é o nome, né? Nome, Data Science. Aí eu tenho o código do curso, vamos colocar, por exemplo, 1, e tenho o valor do curso como 10 mil. Ok? Então tá. Então temos esse valor aqui. 10 mil. Eu não poderia ter uma matrícula escrito assim, por exemplo, data 10 do 10 do 4 2022, no que mais que eu tenho? ID do aluno. Nós não preenchemos o aluno aqui, né? Vou colocar aqui um aluno, vai. Um aluno, ele tem um nome. Vamos por Rafael. Cadê? CPF. Certo? E o ID do aluno. Igual assim, vai. Ok. Eu não poderia ter uma matrícula, por exemplo, assim, ID do aluno 19. Eu não tenho o aluno 19. Eu tenho que bloquear isso. Como que eu faço isso? Eu crio uma chave estrangeira falando que o ID do aluno obrigatoriamente precisaria estar na tabela aluno. Tá? Então, com isso, eu faço um vínculo de uma tabela com outra. Vocês vão utilizar diretamente foreign key. Muito, muito. Tá? Eu tenho check. Check é para determinar numa expressão se aquele valor ele é válido ou não. O check serve para eu validar. Por exemplo, o que eu posso fazer com check? Eu posso falar assim, ó. Eu posso checar, por exemplo, check sexo igual masculino ou sexo igual feminino. Eu posso criar um check. Em vez de, eu posso não usar um set e posso criar um check, ou seja, criar uma validação posterior. Ou eu posso falar assim, check idade maior que 0, ou idade maior que 18. Vamos supor que aquela informação
só pode ser pessoas maiores de idade. Então eu posso criar um check, idade maior ou igual 18. Tá? Ele serve para validar o campo antes de deixar inserir. Defull, caso não seja preenchido a informação, vai atribuir o valor que você definir em defull. Tá? O que eu posso fazer? Vamos supor que tem um campo chamado data do cadastro. O que eu posso falar? Eu posso falar que defull é current date, ou seja, é a data atual. Eu posso definir essa regra dentro da criação da tabela. Agora, vamos para a parte prática. Vamos criar aquelas 3 tabelas para começar realmente a dar os nossos primeiros passos e utilizando a criação de tabela. Depois, na próxima aula, nós vamos fazer as operações insert, update, delete, e nas próximas subsequentes vamos fazer a parte de consulta de banco de dados, select, que ele é enorme, mas é a parte fundamental para vocês terem todo o conhecimento do SQL, né? Vamos chegar mais para frente em Store Procedures para vocês terem realmente toda a demanda que é passada, tanto no seu trabalho, como na sua faculdade, como nos seus cursos de informática, tá? E vocês vão gabaritar em todas as situações, tanto no trabalho, quanto na faculdade, quanto no concurso público. Então vamos à prática da criação daquelas 3 tabelas. Então, vamos criar a tabela de alunos aqui? Então, como que vai funcionar? Create table alunos. Depois, ID do aluno. Qual é o tipo? Int. Eu também posso escrever integer. Os dois vai funcionar. Int ou integer. Tá? Vou colocar inteiro, então, para nós começarmos, depois eu simplifico para vocês. Vou colocar integer, então. Depois, que regra que eu posso colocar para o campo ID do aluno? Ele é obrigatório, então vamos definir not null. O que mais? Eu posso definir que ele é auto-incremento, ou seja, eu não vou precisar digitar informação. Ele é um auto-incremento. O que mais? Eu posso colocar um comentário ID do aluno. Qual que é o próximo campo? Nome. Deixa eu colocar um padrão, que é os 3 primeiras letras. Então, alu, ID, aluno. Depois, alu, que mais? Nome. Var, char. Ou seja, é um texto que eu vou colocar aqui. Quantos caracteres? Geralmente nome, 60. Também é o quê? Obrigatório. Not null. Comente, nome. Qual que é o próximo? Alu, CPF. Qual que é o tipo, qual que é o tamanho dele? Var, char, CPF, só confirmando, CPF, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, traço 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Se eu quiser falar que é obrigatório, eu defino not null. Eu não vou colocar como obrigatório, só que eu vou colocar uma coisa aqui, uma regrinha de constraint. Unique. É único. Se tiver preenchido, tem que ser único no banco de dados. Comente no comentário CPF. CPF é cadastro de pessoa física. Tá? Qual que é o próximo? Endereço. Endereço, eles são vários campos, tá? Então, vamos lá. Primeiro, logradouro. Ou endereço, também muita gente chama de endereço, porém o nome correto é logrador. Logrador é rua Capitão Almirante, vamos pegar um aqui, Almirante Delamare, o endereço muita gente fala que coloca que é logradouro. O endereço ele é muito grande, ele é desmembrado em alguns campos. Quais campos dele? Logradouro, que é onde você coloca o endereço mesmo. Por exemplo, assim,
Alameda Santos, nós podemos ter Anhangamelo e assim por diante. Geralmente eu defino como 80 de Varchar, tá? Eu vou colocar como obrigatório e vou colocar que é o logradouro. O que mais que nós temos? Número. O número, eu geralmente coloco varchar para poder ter a possibilidade de colocar sem número, ou S barra N. Tá? Geralmente eu defino esse daqui como 15. Tá? Not null também. Então aqui é o número. Aí eu tenho complemento. Nem todos vão ter complemento, então não pode ser obrigatório. Tá? Aí eu jogo como 35, complemento. Complemento é o quê? É quando você escreve bloco 1, apartamento 7, assim por diante. Aí eu tenho bairro, varchar 50, comment, o bairro, e eu tenho cidade, varchar 50. Cidade. O bairro obrigatório, então vou colocar not null, tá? E a cidade obrigatória, vamos colocar not null. E por último nós temos CEP. CEP, como a quantidade de caracteres é fixo, vamos colocar como char, certo? Vamos pegar um número aqui, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, not null, comment, CEP. E no nome da tabela, alunos. Vou copiar tudo esse código aqui que nós fizemos. E eu vou rodar ele dentro do MySQL Workbench. O que ele está falando aqui? Só para vocês saberem. Ele está falando que não tem nenhum banco de dados selecionado para que ele possa saber onde ele tem que criar essa tabela. Ok? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, dentro desse daqui, o que ele está falando? Ele está falando que está incorreta a definição da tabela. Por que ele está falando que está incorreto? Nós esquecemos uma coisa que é muito importante. Quando você tem um campo auto-incremente, certo? Quando você tem um campo auto-incremente, você é obrigado a informar que aquele campo ele vai ser chave primária, primary key, obrigatoriamente, tá? Então, criou a tabela. Então, se eu vim aqui, refresh, já temos a tabela aqui de alunos. Se eu clicar aqui, ele mostraria quem são os alunos, só que eu não tenho nenhum aluno. Tá? Eu vou preencher na mão aqui só para vocês terem o gostinho de como que funciona. Né? Então vamos lá. Alunome. Alunome eu vou colocar assim, por exemplo. Joana Aparecida. CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, traço 0, 1. Endereço. Vou colocar aqui, ó. Rua Gonzales, número 10, complemento, bloco 1, apartamento 19, bairro Jardim Araguaia, cidade São Paulo, CEP 031 32-010.
Esses dados, logicamente, eles são fictícios, tá? Eu só peguei, são fictícios, eu só peguei para demonstração. Agora nós já temos um registro. Se eu fizer a consulta de novo, eu preciso aplicar. Pronto. Agora se eu fizer a consulta de novo, eu tenho o registro cadastrado aqui. Então nós já temos, nós acabamos de fazer nossa primeira tabela dentro do banco de dados. Ok? Para não adiantar, eu vou criar os outros rapidinho para nós não perdermos tempo. Código do curso, nome do curso, vamos colocar o padrão nosso que nós estamos usando, nome, valor do curso, decimal 15,2, ó, aqui nós já estamos usando um novo tipo, que é aquele decimal que eu falei para vocês, são ponto flutuante, comente valor do curso. E por último, comentário da tabela de cursos. Tá faltando colocar um fechamento, isso aqui, agora sim. Então, já temos agora duas tabelas criadas e vamos criar só a última tabela. Aqui tem muitas variações, então vamos fazer passo a passo. Create Table, matrículas. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho mat, código, int, not null, auto, incremente, primary, key, comment. O que é isso? Eu tenho que criar uma chave que é o código da matrícula. Código da matrícula, que é a chave primária minha. Certo? Lembra que toda tabela precisa ter chave primária. Então, esse mat código vai ser o código da matrícula. O que mais que eu tenho? Eu tenho mat data, que é a data da matrícula. É do tipo date, também é obrigatório, not null, e comente data da matrícula. O que mais que eu tenho? Alu, ID, aluno. O int, not null, comente ID do aluno. Aqui, nós vamos fazer uma coisa, no finalzinho, antes de fechar, nós vamos ter que fazer um outro detalhinho para vocês. Código do curso, ele é int, é not null, e ele é um comentário, é o código do curso. Agora vamos criar as validações. Muito importante, isso que eu vou mostrar agora. Como que eu faço para falar que este campo ele tem que ser igual a da outra tabela? Eu vou fazer o seguinte. Constraint, vou colocar um nome aqui, ó, FK, matrículas, ligação com a tabela de alunos. O que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. O constraint é um foreign key, aí eu vou colocar entre parênteses e vou colocar o quê? O nome do campo que eu quero desse daqui. Ele tem que se referenciar ao quê? Referências a nome da tabela, aluno, e o campo alu, ID, aluno. Ou seja, eu estou falando que quando eu estou criando uma constraint com o nome FK matrículas alunos, ele é uma chave estrangeira desse campo que se refere à tabela alunos, no campo alu, ID, aluno. Vamos fazer para o outro campo. Vamos lá. Constraint
FK, matrículas, cursos. Ele é uma chave estrangeira, foreign key, qual campo? Código do curso. Ele vai referenciar a cursos, campo, código, curso. Do curso. Opa, deixa eu só corrigir uma coisa. Aqui é esse campo aqui. Esse campo aqui. Isso. E por último, comente. Vamos fechar e colocar o comentário. Comente. Tabela de matrículas. Ok? Curso está aqui. Isso. Está faltando só a última tabela. Desculpa, gente. Vamos tirar. Aqui não precisa ter o nome, é só constraint da chave. Assim, ó. Então, é constraint foreign key, nome do campo, referencia a tabela e ao campo do lá. Mesma coisa aqui, referencia esse campo a essa tabela, a este campo. Falha na referência do campo. Então, falha abrindo a referência da tabela aluno. Vamos ver como que é o nome, chama alunos, é no plural. Vamos acertar aqui, alunos no plural. Ó, vamos rodar este campo aqui. Criou a tabela. Então nós vamos dar um refresh. Matrículas está criado aqui. Agora nós já temos nossa tabela de alunos, tabela de cursos e tabela de matrículas criado corretamente. Okay? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário, marque o sininho, ative as notificações e curtam essa série que está incrível para o seu aprendizado. E vamos cada vez mais aumentando o conhecimento no SQL e fazendo a tecnologia revolucionar o mundo. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.